Então, a gente vai trazer esses números para vocês oficialmente hoje, tá? E eu não por acaso o Thiago está aqui comigo também, para a gente poder já aproveitar, que eu sei que muita gente vive nesse afã, Thiago, nesse desespero aí por necessidades óbvias, de questão de consignado, né? Liberar alguma margem para correr contra o tempo e já buscar esse dinheirinho aí que está fazendo falta, já que a gente não tem 13º no final do ano. Então, eu trouxe o Thiago, pessoal, primeiro para a gente fazer aqueles cálculos que eu sei que vocês gostam e que tem dificuldade para fazer, que é, Milton, eu ganho X e agora com o aumento que saiu, para quanto vai o meu benefício e eu vou ter alguma margem? A gente vai falar sobre isso aqui também. Então, daqui a pouquinho você já deixa preparado aí quanto é que você ganha, que a gente vai começar a pedir para você colocar na tela daqui a pouco, tá, pessoal? Nesse momento, eu quero só dar as boas-vindas para vocês e pedir que vocês me falem de que lugarzinho do Brasil vocês estão me acompanhando para a gente poder te mandar um abraço. Eu também convidei o nosso querido doutor Rogério Glockner, que, atrelado a essa questão, Tiago, do aumento do salário para quem ganha acima do mínimo, todo mundo sabe da nossa luta pelo projeto 4434 e que ele é a única, pelo menos até o momento, solução para a gente tentar diminuir esse abismo que existe entre o aumento do salário mínimo e o aumento de quem recebe acima do mínimo. E que se nada for feito, daqui a pouquinho a gente só vai ter assalariados em todo o Brasil, e este, sem sombra de dúvidas, é o grande plano macabro de qualquer governo. Isso aconteceu no governo Bolsonaro e já está acontecendo no governo Lula. É por isso que eu digo para vocês, não tenham políticos de estimação. Mas o tema aqui não é exatamente falar de política, mas do que resulta a política na vida de vocês. Fica comigo até o finalzinho que a gente vai tratar sobre muita coisa que eu sei que é do teu interesse. Chegou a dar o joião, assunto de utilidade pública, todo mundo esperando o aumento salarial para quem recebe acima do mínimo, tá? Tiago, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Milton. Sempre um prazer. Primeira do ano juntos aí e uma live muito rica, né? Com informações muito atualizadas. Ontem e hoje foram dias decisivos, né? Estão sendo, na verdade. Ontem foi um dia decisivo. Hoje, outro dia decisivo com a divulgação do INPC. A gente amanheceu com a divulgação do IPCA. Eu abri uma live agora aqui, deu quase 20 mil pessoas nessa live, e a gente tinha só o índice do IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, e no meio da live veio a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. E isso é muito importante porque ele crava o valor do aumento para quem ganha acima do salário mínimo. A gente tinha o aumento do salário mínimo até ontem, definido em 7,6, e hoje veio a definição do aumento em 4,77. Então não é 4,84, nem 4,83 e muito menos o terror que a gente esperava, que era o 3,71. Aí essa divulgação, ela não é um spoiler da live, eu não preciso fazer suspense em relação a esse valor, mesmo porque vocês não são alienados e já estão aí sabendo desse valor. O que importa é o que esse valor impacta na sua vida. E aí é onde a gente fala, a margem de aumento é o único momento, você vê, eu e o Milton, nós não somos defensores de empréstimos, nós somos defensores de desendividamento. A questão é que eu tenho a ferramenta para fazer o empréstimo, por isso que a gente faz. E eu estava muito triste, Milton, ontem, porque eu estava tendo que ser obrigado pelos bancos a incluir o seguro prestamista. Tanto que eu fiz uma live na parte da manhã, que eles me falaram, a cada 10 contratos que forem digitados sem o seguro prestamista, Thiago, 2 serão pagos. Então você imagina brincar com a ansiedade do povo que está precisando de dinheiro, falando, eu vou digitar sem o seguro, a pessoa fica naquela esperança e não recebe. Eu falei, eu só vou digitar com seguro porque vai ser a certa. A partir de ontem, teve a reunião do CNPS, definiu o aumento da taxa de juros, que era em 1,66, não estava dando spread bancário, por isso que eles estavam enfiando o seguro prestamista obrigatoriamente ali, e aí aumentou para 1,80. E esse 0,14, todo mundo fala assim, o Thiago ficou louco, ele está feliz porque aumentou os juros. Eu não estou feliz porque aumentou os juros. Eu estou feliz porque tirou a obrigatoriedade do seguro prestamista. Então agora, você que ia pegar lá o BPC com R$31, estava pegando 1.057 porque tinha o seguro embutido, subiu para 1.291, salário mínimo, BPC, todo mundo. E o aposentado e pensionista, que era R$37, estava pegando 1.283 com o seguro, passou para 1.541. Então, quando isso veio, foi o desatar do nó. Eu falei, agora sim você digita a sua margem de aumento, porque quem digitou lá atrás, eu já falo, cancele o contrato.
porque o correspondente tacou seguro prestamista em você. Então cancele o contrato, no decorrer da live a gente vai passar um número seguro para você fazer esse atendimento, sem o seguro prestamista, aproveitando a audiência do Milton, prestigiando você que apoia a gente nos canais. Muito feliz com o nosso canal, Milton, bateu 142 mil inscritos ontem, né, e a gente está aí nessa crescente também, e não é por acaso, é porque de fato vocês entendem a verdade que a gente carrega, e vocês reconhecem isso sendo membro, sendo inscrito e nos apoiando com as várias formas que você tem para fazer esse apoio. Então a gente fica muito feliz quando a gente consegue fazer o que eu mais gosto, que é liberar o maior valor para você dentro da menor parcela. E a partir do momento que você pega esse dinheiro, vem toda uma estratégia para cortar seu RMC, para fazer o desatar de nós aí com o Dr. Rogério, que em breve vai estar aqui com a gente, se Deus quiser, e pegar suas indenizações devidas. É a única parte do ano que eu falo, pegue a margem de aumento. Porque o salário aumenta R$100, e com os 35 ali, que é 35%, você pega praticamente um salário para dar aquela arrancada para correção de rota financeira em 2025. Sem dúvida, Thiago. Pessoal, olha só. Ainda ontem eu discutia sobre a questão, com algumas pessoas próximas a mim, a gente discutia sobre a questão do fato de você estar perdido ainda no sentido de não ter o calendário do próprio pagamento de 13º lá, no mês de dezembro, como é oficialmente ainda, mesmo já tendo aí 5 antecipações de 13º, o que, na prática, o Thiago, não garante que, por exemplo, agora, em meados de abril e maio, você vai ter novamente essa antecipação, tá? O governo ele não é obrigado, porque o calendário oficial é no final do ano. Isso só preocupa a gente ainda mais, porque se por acaso e pelo andar da carruagem, eu acho difícil o governo, a não ser que a popularidade dele continue ladeira abaixo como já está, talvez ele volte a antecipar o salário, o 13º salário, para esses primeiros semestres, por uma razão óbvia, mas não por bondade, tá? E com isso você é quem sofre. E dentro dessa possibilidade a gente traz sim um direcionamento confiável para que você possa buscar essa margem que possa ser liberada através do contato que a gente tem com o Thiago, que é a única pessoa para quem eu indico quando o assunto é empréstimo consignado. Quem conhece meu trabalho sabe que eu não abordo esse tema de empréstimo consignado nas minhas lives, nos meus vídeos, não é um tema do meu interesse. Mas como você é do meu interesse, eu sempre direciono para alguém que possa te disponibilizar um serviço sem te cobrar nenhuma taxa embutida, sem te cobrar nada escondido e te prejudicando, tá, gente? Então, nessa parceria que eu tenho com o Thiago, nesse momento é necessário, se você assim achar que precisa buscar algum consignado, você vai buscar por indicação do Milton D'Antunes, junto ao Thiago Paregiani, porque aí a gente tem como confiar no trabalho do Thiago, que não vai te empurrar nenhuma taxa escondida, como seguros ou coisa do tipo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Rogério Glock, né, chegando aqui para fortalecer o nosso bate-papo, e eu já quero trazer para vocês logo as boas-vindas para o Rogério, algo bem importante. Fala aí, Rogério, seja bem-vindo. Boa tarde. Fui alvo de achincalhamento das redes sociais, né? Não estava conseguindo fazer o chamado login, né? Se o login funciona, a senha não funciona. Se o login não funciona, a senha não funciona, o celular não funciona. Então estava eu aqui, né, gerando e-mail novo para fazer o login. Então estamos aí já. Daqui a pouco eu informo a senha para quem precisar me ajudar depois aí, porque a idade começa a chegar, a gente não consegue com tecnologia, né, doutores? A gente começa a ter problemas. Tranquilo, Rogério. Obrigado pela presença, meu amigo. Gente, olha só. Eu vou trazer para vocês agora, tá, de uma maneira muito didática e muito prática. Primeiro, a questão do próprio aumento, que agora é oficial, né, 4,77%, e você vai se assustar com o que eu vou trazer agora através dessa matéria. Tiago, eu vou tirar esse teu banner, essa tua informação, daqui a pouco tu traz de volta, tá? Só para eu poder compartilhar outra situação aqui. Qual informação? Eu não sei, tem uma coisa aqui nos bastidores, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Beleza. Pessoal, eu estou colocando aqui na tela, como o Thiago já falou, ó, quem for chegando, dá o joinha, assunto importante que tem aí a ver com a tua vida financeira. Você é aposentado e pensionista que recebe acima do mínimo, que estava me perguntando a toda hora quanto seria o aumento salarial que você teria em 2025. Eu já havia dito, tá, que esse aumento sai sempre após o dia 10, que é exatamente hoje, por uma razão óbvia. O aumento
teto do salário mínimo, ele pega, para quem não sabe, ele pega, no caso agora de 2025, ele pegou o mês de dezembro de 2023 e acumulou-se até novembro de 2024. E aí a gente teve o resultado do aumento do salário mínimo, que deveria ser 1.528. E, pelas articulações do governo, aprovaram um projeto que tirou R$10 do bolso do assalariado, que também vai fazer falta no bolso de quem recebe acima do mínimo. Mas, ainda assim, o assalariado teve um acumulado aí de aumento salarial de 7,5% contra 4,77% de você que recebe acima do mínimo. Acompanha comigo rapidamente aqui, ó. Aposentadorias acima do mínimo terão reajuste de 4,77%, e aí, com isso, o teto do salário, do benefício previdenciário das pessoas que estão ligadas ao INSS chega a R$ 8.157,40. Coisa que, se a gente for para a ponta do lápis, eu acho que raríssimas pessoas ganham o teto da Previdência Social, tá? Principalmente porque todo santo ano, com o aumento de quem ganha acima do mínimo, dadas as práticas do atual governo, a gente tem todo ano uma leva de pessoas passando a se tornar assalariadas, que daqui a pouquinho eu vou tecnicamente falar sobre isso com o Rogério. Acompanha comigo, pessoal. Benefícios com correção começam a ser pagos a partir de fevereiro, tá? Aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do salário mínimo terão o benefício reajustado em 4,77% a partir de fevereiro. A correção equivale ao INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, registrado de janeiro a dezembro agora de 2024. Lembra que eu falei que para os assalariados é de dezembro de 23 até novembro de 24? Pois é. Para quem recebe acima do mínimo, é de janeiro a dezembro. Por isso a gente precisava esperar, né, o complemento das informações do mês de dezembro para que a gente pudesse confirmar o aumento para você que recebe acima, tá? Essa divulgação aconteceu hoje, sexta-feira, dia 10, pelo IBGE. O reajuste será aplicado integralmente aos segurados que já estavam recebendo os benefícios lá desde 1º de fevereiro de 2024, para aqueles que passaram a receber as suas aposentadorias ou pensões após essa data. O aumento ele vai ser relativo ao tempo de benefício, óbvio, tá, pessoal? Gente, chegou aí, dá o joinha, faz o teu comentário, tá? Para que a gente possa levar essa live para mais pessoas. O INPC também é usado como base para reajustar o valor máximo dos benefícios previdenciários e das contribuições recolhidas aí pela própria Previdência Social, dos atuais 7.786 para o teto novo, agora que será de 8.157 em 2025. Hoje, 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso salarial, enquanto o teto previdenciário integral é pago a cerca de 10 mil pessoas. Olha só o que eu falei agora há pouco, gente. Só para vocês entenderem, nós temos hoje cerca de 12.200.000 pessoas que recebem de R$1 acima do mínimo até o teto, que agora vai para 8.157. Destes 12,2 milhões, somente 10 mil pessoas recebem o teto. Olha só, a disparidade. 12 milhões para 10 mil. Gente, é assustador. Aqueles trabalhadores são ligados à Petrobras, aqueles caras que a gente vê, né? Pô, mas o cara é soldador, trabalha numa empresa parceira da Petrobras. O cara tira em torno de 10, 12 mil reais por mês. E esse, a gente, quando se pergunta, né? Mas quem que ganha esse limite de teto? Esse é um dos exemplos. Aquele pessoal que trabalha soldando casco de navio ganha muito bem, ganha. Eu já soube de casos até de 15 mil reais. Essa galera aí, para quem se perguntar quem é que ganha o teto, né? Pessoal, essa parte da leitura aqui é bem interessante. A exemplo do que tem ocorrido nos últimos anos,
não haverá aumento com ganho real, no caso, né, para quem ganha acima do piso. Ou seja, se você recebe... esse ano eu vou até fazer aquele mesmo cálculozinho que eu fiz, Tiago. A gente vai ter que descobrir qual é o número mágico, Tiago. Eu já vou te pedir para ir fazer uma conta aí, tá? Vamos descobrir agora, nesse exato momento ao vivo, quem são os aposentados que ganham acima do mínimo, que a partir de 2025, Tiago, se tornarão assalariados. Bora lá, nós temos aí um salário acima do mínimo, equivaleria o quê? A 1.413, já que o salário anterior mínimo era 1.412. Então, eu vou querer que o Tiago descubra aí, entre 1.413 até 1.400 ou 1.500 e alguma coisa, qual é o número mágico, para que a gente entenda que na aplicação, Tiago, de 4,77, quem é que ganhava X, que somados a 4,77 se tornará assalariado ganhando 1.518 a partir de 2025. Busca esse número mágico aí para a gente divulgar aqui, Tiago. E vocês vão se assustar, tá, pessoal? Então, olha só, a exemplo do que tem ocorrido nos últimos anos, não haverá aumento real para quem ganha acima do piso. Ao longo prazo, a tendência é de benefícios encolherem ao ponto de se tornarem um salário mínimo. Olha só, a Folha de São Paulo está descobrindo aqui o que eu já venho divulgando há mais de 3 anos, que todo santo ano a gente tem uma leva de novos brasileiros, sejam aposentados ou pensionistas, tornando-se assalariados. Ah, Milton, mas isso é normal. Não é normal. Sabe por quê? Porque você que é aposentado ou se tornou pensionista, certamente você tem o benefício que conquistou porque você passou 30, 35 ou até 40 anos da sua vida contribuindo para um benefício maior que o mínimo. E, na pior das hipóteses, o governo deveria ter em prática, qualquer governo, uma fórmula de cálculo onde, ainda que houvesse defasagem, estas pessoas jamais passassem a ser assalariadas. Esta seria a forma justa do tempo que você passou, mais da metade da sua vida, contribuindo obrigatoriamente para um benefício maior que o mínimo, não ser condenado, ao passar do tempo, a se tornar um assalariado. Se eu estiver errado, me corrijam. E eu estou curioso para saber se o Thiago já achou o número mágico. Já está na mão. Diz Olha aí para mim, Thiago, eu vou até tirar isso aqui da tela, daqui a pouco eu volto, tá? Eu quero que o Thiago diga para a gente agora, entre 1.413 até 1.000 e alguma coisa que ele vai nos dizer agora, infelizmente, estas pessoas, mesmo com um aumento de 4,77, serão os novos assalariados a partir de 2025, infelizmente. Quem são essas pessoas, Thiago? Traz esses números aí. A grande sacanagem, Milton, é assim, o aposentado que ganha R$ 1.700, quando ele vai fazer a margem de aumento, ele pega menos do que quem ganha salário mínimo. E aí ninguém entende isso. Mas como? Porque o aumento do mínimo foi 7,6 e do acima do mínimo é 4,77. Então isso gera aquilo que eu e o Milton falamos na campanha eleitoral para vereador que a gente fez, o achatamento salarial. Né? Todo ano alguém vai ser promovido e premiado com um salário que não era mínimo e vira mínimo. E esse ano, os premiados, os contemplados com esse prêmio do governo brasileiro, é quem ganha R$ 1.445. Quem ganha R$ 1.445, que é acima dos 1.412, que era o salário mínimo antigo, hoje está virando 1.518, porque o governo está metendo a mão em R$10, porque era para ser 1.528. Então ganha 1.445, você vai ter um ajuste de 4,77, que dá 68,90, então você está condenado a um salário abaixo do mínimo, que é 1.513, mas como o governo é muito legal, muito gente boa, ele vai te dar esses R$5 e você vai ter os 1.518. Olha que maravilha. Famoso 50 pila por dia, né? Lamentável, viu? Eu procuro adjetivo e não acho, porque é injusto, é injusto, é leviano, é sacana, é uma série de outras coisas que nem dá para se colocar aqui, mas é a realidade, tá, pessoal? É a realidade. Hoje você
aposentado ou pensionista, que ganha entre 1.413 e 1.445, lamentavelmente, a partir do próximo mês de fevereiro, você se tornou um assalariado, tá? Independente de quanto tempo você contribuiu e com quanto você contribuiu. O número mágico que o governo esfrega na sua cara agora é: você é um assalariado, tá? E aí eu trago para esta discussão o que eu já venho gritando aos quatro cantos do Brasil há muito tempo, que é, o Rogério, essa questão do projeto de lei 4434, que eu já fui tantas vezes taxado aqui de mentiroso, disseram que o projeto não existia, ou coisa do tipo. Acabei de ver um vídeo sobre isso até. Pois é, e isso enfraquece a luta por um projeto importante, que coloca na forma da lei, com a sua aprovação, justamente a justiça necessária para que pessoas não continuem sendo condenadas a serem as próximas assalariadas. E eu queria que o Rogério falasse um pouquinho. Eu pedi para que o Rogério, pessoal, desse uma lida no texto do projeto, para a gente tentar trazer, numa linha jurídica, política, porque politicamente a gente sabe que não é do interesse de governo nenhum mexer nesse cálculo, porque realmente é o interesse de qualquer governo assalariar todo mundo, já que vocês são vistos como prejuízo, como despesa. Então, quanto menos vocês tiverem, melhor para qualquer governo. E o projeto 4434, ele trata justamente de duas situações. Uma delas é alterar esse cálculo para tentar minimizar esse prejuízo ao longo do tempo, né, para quem ainda pode ser socorrido com a aprovação do projeto. E a outra situação do projeto é a possibilidade de devolução, né, desses números já defasados ao longo de muitos e muitos anos. Fala aí, Rogério, um pouquinho sobre a tua ótica baseada nessa questão do projeto e dessa realidade absurda que a gente está tendo. Tu sabes que eu fui agora na parte da manhã, perto das 11 horas da manhã, eu tive uma ideia de aprofundar, né, essa pesquisa a respeito do PL 4434. Então, eu pesquisei um pouquinho essa linha de raciocínio, né, e acabei até me aprofundando. Eu gostaria de trazer alguns dados, até acabei passando para o Milton, não passei para o Thiago, mas eu vou passar agora ao vivo para ele, que é uma pesquisa Mercer, né, que é do Instituto Global de Pensões, de Indexações de Pensão, que foi feita agora em 2024. O Brasil, segundo alguns requisitos que eles colocam como saúde, qualidade, o próprio custeio do pensionamento, o Brasil ele está em 33ª posição. Tá? 2023, ele estava em 21º lugar. 21º, 23º. Eu não consegui aprofundar, primeiro que o meu inglês não é um inglês muito bom, né? Eu consigo me virar, mas assim, tem algumas palavras técnicas que ali fogem um pouco do contexto e que fica meio complicado ficar falando algo que a gente às vezes não tem um aprofundamento. Mas assim, o Brasil passou de 21º colocado no ranking das aposentadorias mundiais para 33º lugar, perdendo apenas para a Botsuana, né? Aquele país da África. A Argentina, que vinha tendo um retrospecto acima do Brasil no ano passado e no ano retrasado, acabou caindo para 43º lugar. Acabei de ver aqui no nosso índice que foi publicado aqui por institutos famosos aqui, não estou tirando esse índice de qualquer lugar, foi um instituto que mede isso. Holanda continua figurando em primeiro lugar, mas aí é todo um regime contributivo lá e que pesa a favor deles. O Brasil, assim, fazendo uma análise um pouco mais geoeconômica do Brasil, a gente percebe que as pessoas aqui, com as mudanças de governo, estão se aposentando cada vez mais tarde, né? Estão preferindo, em vez de ganhar um salário de miséria, Caiu, voltou? Não te escuto, Milton. Voltou sim, estamos te ouvindo. Voltou? Então, assim, existe aqui no Brasil uma aposentadoria cada vez mais tarde por conta desse valor mínimo que está sendo ofertado, né? Ninguém quer mais contribuir com 5 salários para pagar, para receber 2, 1 e pouco, não vale mais a pena. Então as pessoas estão cada vez mais tarde deixando para se aposentar para tentar acumular um volume maior. Isso faz, dentre outros fatores, essa aposentadoria cada vez mais tardia,
essas mudanças de regra do governo e essa falta de um indexador que consiga aí remunerar minimamente o trabalhador, faz com que a posição do Brasil permaneça em 33º colocado, volto a frisar, apenas na frente de Botsuana e de outros países aí que são um pouco mais, como se diz assim, não de terceiro mundo, porque isso é ofensivo falar isso, né? Mas países que não têm um regime político como o nosso. Poderia dizer para ti o seguinte, Milton, essas falácias que alguns pseudo-advogados fazem na internet, pseudo-youtubers que se dizem trabalhar anos a favor do idoso e só falam verdades, né? Tem que começar a botar um pouco da mão na consciência, porque todo mundo aí que eu estou vendo no YouTube tem interesse que esse projeto 4434 passe com a máxima urgência possível. Essa indexação do salário mínimo aí, com esse mínimo desses descontinhos aí que eles querem fazer, esses percentuais mínimos de aumento, isso em si não vai causar para o governo um prejuízo, e sim vai dar a impressão do investimento. Então, o salário mínimo hoje, conforme alguns dados também de pesquisa, diz que o salário mínimo hoje teria que ser na faixa de R$ 4.000. E isso daí, a gente sabe, está no mercado, é completamente inviável. Ninguém conseguiria hoje no Brasil pagar quase R$ 4.000 de salário mínimo. E minimamente o governo, né? Até mandei para ti um negócio da época do Michel Temer, onde ele alega dentro de um cofre que só tem isso para pagar, mas enquanto isso sai por outro lado os investimentos sociais e tudo aquilo que a gente precisa. Um dado importante que eu trago para vocês para fazer uma análise geopolítica, tá? A gente acabou vendo aqui no próprio documento que foi colocado que existe uma tendência natural de países que estejam nessa situação, como está o Brasil, em que para haver o melhoramento dos indexadores, para haver o melhoramento do salário mínimo, que o governo, e isso daí é uma estratégia que a gente vai percebendo, que nos outros países já aconteceu, ele vai colocando as empresas de cunho privado para auxiliar no custeio do trabalhador. Então, essas empresas tipo Prudential, essas seguradoras, e esses que trabalham com títulos de capitalização e aposentadoria, como era a famosa GBOX e tudo mais, vão cada vez ficar mais vigentes e mais atentas ao trabalhador. Então, você vai ter o governo vai recolher o seu dinheiro dos impostos, você vai recolher essas questões das suas contribuições para poder se aposentar e vai acabar havendo uma divisão em que parte o governo vai pagar, parte uma empresa privada vai pagar. Deu para perceber isso de forma muito clara nesse documento aqui, embora está em inglês, tentem achar em português, isso deve ter, eu não consegui particularmente, mas deve ter em português esse documento, em que vai haver essa tendência natural. Acredito eu que o governo ele já declarou que não tem controle. Então, assim, pensionamento e aposentadoria vai acabar essa palhaçada aí de contribuir para 8 salários e se aposentar com um, porque isso daí o povo vai dizer, olha, não contribuo mais, se lasque o governo, vai acabar a arrecadação. E as empresas cada vez mais vão parar com essa palhaçada aí de contratação de pessoa física, pagando 48% a mais de impostos, e vai começar a contratar todo mundo PJ. Essa tal da pejotização que aconteceu há algum tempo, foi uma debandada de ação no Poder Judiciário para fazer desconsideração, mas do jeito que está a questão, vai ser cada um por si, Deus por todos. Então, veja que interessante. Essas questões que são relacionadas à aposentadoria, ao pensionamento, a única forma que eu Rogério, vejo é mais ou menos o que está nesse documento, que haja uma divisão de fatores, onde as empresas privadas que têm um melhor controle, que não têm o risco Brasil muito alto, né, comecem a trabalhar na aposentadoria e nos pensionamentos e deixar o governo com as questões assistencialistas, que é quando o trabalhador se machuca, que não é uma aposentadoria em si, e BPC e políticas sociais aí, que a gente com Bolsa Família, que vai acabar ficando uma verba para cá. Mas aposentadorias e pensionamentos é inevitável que o governo tenha que partir para uma parceria público-privada com alguma empresa que tenha que prestar contas também, e que tomara nós que não, tomara Deus
que não aconteça igual está acontecendo com associações e franqueadas, para não se tornarem bancos também, né? Bancos privados sustentados pelo poder público. Essa é uma coisa que eu gostaria de trazer, porque hoje de manhã, depois de tanto tempo, acaba vindo uma documentação nessa que é muito rica de detalhes, e eu gostaria de compartilhar com vocês esses dados, que parece muito claro, né? A pessoa que contribui por 5, se o servidor público, né? Não jogando no servidor, né? Mas se o servidor público acaba se aposentando com proventos integrais, por que o trabalhador comum não? A gente está sustentando a máquina pública, está pagando imposto, por que eles têm essa prerrogativa de se aposentar a 5 salários e o trabalhador que às vezes trabalha a vida inteira, inclusive está com problema de saúde, se aposenta com 1 e não tem ainda o indexador, porque a aposentadoria do servidor público, queira ou não, de vez em quando tem essas ações coletivas, né? Tem essas ações coletivas de sindicatos, que deles funcionam, mas para o servidor, mas para o trabalhador comum, não. Então, tem umas jogadas assim que é interessante a gente discutir. Eu gostaria de trazer isso para a pauta e eu gostaria de saber também a posição de vocês aí a respeito dessa questão, que é bem diferente, né? Uma coisa é fato. Eu acho que a sociedade brasileira, e especificamente falando agora dos nossos aposentados e pensionistas, que são o foco principal desse bate-papo, primeiro que é essencial que esse público se interesse por tudo que está acontecendo que drasticamente afeta diretamente a vida deles. Eu acho que, infelizmente, muitas das vezes, por falta de uma comunicação clara, já que até bem pouco tempo atrás, esses grupos aos quais a gente se refere, que hoje alcança aí mais de 30 milhões de pessoas, entre aposentados e pensionistas de todo o Brasil, com esses 12 milhões que ganham ainda acima do mínimo, até pouco tempo atrás a gente tinha uma informação televisada por empresas de comunicação que a gente sabe como é que acontece. Eu sou jornalista, o Thiago também sabe disso. Se paga para que se possa divulgar o que é do interesse de qualquer governo que esteja no poder, tá? A mesma Globo, por exemplo, que hoje é achincalhada porque o Lula está no poder, quando o Bolsonaro estava, era do mesmo jeito. Por quê? Porque é o governo quem banca. E bancando, ele diz, olha, eu quero que saia isso, eu quero que esconda aquilo. Então, quando a gente traz para as pessoas uma comunicação clara, objetiva, direta, que ela não vai achar em outro lugar, através aqui da nossa plataforma de informação, a gente começa a trazer esclarecimentos que as pessoas dizem, mas eu não vi isso em nenhum jornal, eu não vi isso na televisão. Gente, rasguem esse véu, né, da verdade, para que vocês possam ter a informação que é do interesse de vocês e como ela precisa chegar até vocês. É o que a gente está fazendo aqui agora com essa questão do aumento. Então, durante quantos anos você viveu enganado, ignorando o óbvio, e que somente agora, quase que tarde demais, você está tendo a informação que a gente está te trazendo, sem papa na língua, pura, clara, límpida, para que você possa dizer, poxa vida, esses caras têm razão. E se eu não me atentar, se eu não fizer nada, eu preciso fazer alguma coisa agora para que o pior não aconteça, como já aconteceu agora. O Thiago trouxe aí para essas pessoas que estavam ganhando aí até 1.445 e que agora, lamentavelmente, são assalariadas. Eu quero até aproveitar a nossa audiência aqui ao vivo. Se você que está aqui comigo agora, nesse momento, e no pós ao vivo, deixa o teu comentário dizendo, Milton, eu estou entre estas pessoas que agora, entre o aumento salarial, recebia até 1.445. Ou seja, eu agora me tornarei um assalariado. Deixa esse comentário, isso é importante ficar registrado aqui, tá, gente? Pegando um gancho na fala do Rogério, já para poder ouvir o Thiago, pessoal, a conta não fecha, o Rogério, pelo óbvio que você falou. O governo está se lixando, né, para tecnicamente como é que ele vai manter pagamentos beneficiários, em relação ao número de hoje de pessoas que vai diminuindo cada vez mais com carteira assinada. Entre elas, assalariadas e quem recebe acima do mínimo. Porque são estas pessoas que sustentam a base dessa pirâmide que já está invertida. Esta base é quem alimenta o salário de quem hoje está aposentado. Daí a necessidade de qualquer governo de assalariar todo mundo, que é para ver se essa conta fecha de alguma forma.
Só que a gente sabe que ela já não está fechando faz tempo. E ela não vem fechando de uma maneira muito injusta com aquele que contribuiu a vida toda. Então eu quero chamar a atenção, inclusive, para você hoje, trabalhador brasileiro, que está contribuindo compulsoriamente, ou seja, de maneira obrigatória, já que é retido na fonte, a tua contribuição previdenciária. Ou você se acorda para dizer, olha, essa luta também é minha, ou você será o próximo condenado a ser um assalariado. Não vai poder se orgulhar, bater no peito que você contribui com 3, 4, 5, 10 salários mínimos. Porque você vai ser mais um assalariado, não importa o tempo. Mas dentro do médio e do longo prazo, sim, você será um assalariado porque esse sistema, esta fórmula que está sendo colocada em prática não vai suportar, dada principalmente esse incentivo natural que o governo dá das pessoas se tornarem, né, mais um PJ através de um MEI. E detalhe, vale lembrar que enquanto o governo arrecada, Tiago, cerca de 9, 10 ou 11% de salário dessas pessoas para a Previdência, compulsoriamente, se a pessoa vai lá para a CPJ, ela vai pagar 5%, gente. Pelo menos a grande maioria, se eu não estiver errado. Então, essa conta não vai fechar nunca. E, lamentavelmente, o resultado já está acontecendo, você está sentindo aí no seu bolso. Fala, Thiago. Até primeiro, boa tarde para o Rogério, que parece que a gente não se falou aqui, fica parecendo que a gente não é mais amigo, a gente é brother. Que é isso? Primeiro de tudo, Milton, ontem teve a notícia da taxação do Pix. Então, mesmo a pejotização que o Rogério está trazendo, ela está condenada. O pequeno PJ, o cara que tem um carrinho de hot dog, ele não contribui ali a GPS, que nem eu pago todos os meses minha GPS aqui, que é mais de R$300. Eu contribuo sobre 2 salários. Eu sonho, né, em me aposentar daqui 8 anos com 2 salários. Eu sonho. Aí eu pago a minha GPS, o governo não guarda o dinheiro no CDB. Ele usa. Por isso que a Previdência quebra, né? E esse achatamento salarial é lucro, porque a tendência não é todo mundo ganhar salário mínimo, é todo mundo começar a levar calote da Previdência. É o aposentado falar, ué, esse mês não caiu meu dinheiro, porque a conta não fecha. Quando você paga a DARF, que não é nem GPS mais, é DARF. Eu sou velho, que nem o Rogério falou, a gente vai envelhecendo, vai ficando com os termos. Né? Outro dia eu fui num lugar aqui em Guarulhos e falei, não, mas não é ali perto do 9 de julho? Pô, 9 de julho fechou tem 20 anos, né? Você fica com a memória antiga na cabeça, então fala GPS, é DARF. R$300 você paga, se tá num CDB você tem R$3 de rendimento todo mês. O governo não, ele pega os seus R$300 e gasta. R$300 e gasta. Então quem recebe hoje o salário da Previdência não está recebendo o derivado do dinheiro que contribuiu, está recebendo do dinheiro do contribuinte atual. E aí, com a tendência de cada vez menos filhos nos casais, o envelhecimento da população e a pejotização que está condenada a partir dessa taxação do PIX que já está acontecendo, ninguém entendeu que já está acontecendo. A movimentação de R$5 mil já está sendo monitorada. Então, o vendedor de hot dogs, que tem ali um faturamento de R$8 mil no mês, mas tem um custo de insumo, de salsicha, de molho, de pão, que dá ali para ele um lucro mensal de 2 mil, ele vai pagar sobre a movimentação total de 8 mil. E ele vai cair na malha. Aí ele vai ter que justificar o quanto ele gastou de salsicha, quanto ele gastou de pão. Então são medidas taxadas, né? O taxado está lá fazendo essas coisas, sem pensar no que vai acontecer. A consequência é um quebra-quebra total do pequeno empresário. Quebrou o pequeno empresário que paga a DARF, tirou o contribuinte para virar um pequeno empresário e pagar a DARF, aí acaba a Previdência. Então, essa falta do liberalismo econômico do país empurra a gente para uma quebra. Não é o desejo nosso. A gente vem aqui lutar. Quando a gente vem hoje comemorar 4,77, não é porque a gente é louco. É porque poderia ser pior. Poderia ser 3,71. Aí a gente fala, pô, mas o que o Rogério falou. O IBGE fala que o salário mínimo justo aqui no Brasil não é 4 e pouco, Rogério, é 7. 7. É 7 mil, pode procurar no IBGE. O salário para dar conta de um mês, uma família legal, é 7. Quando e vale lembrar que esse salário, Thiago, esse salário que dá para alimentação, saúde e lazer, qual é o pobre que tem lazer, gente, pelo amor de Deus? Entre tantas outras coisas, é o que diz lá a própria Constituição Federal, que tem que ser coberto todas essas situações
para que o salário mínimo exista, né? Alimentação, lazer, saúde, segurança, tudo isso. E, ironicamente, este valor hoje, se fosse atualizado, estaria na média dos R$ 7.000, coisa que a gente sabe que não vai acontecer nunca no Brasil. Tá? Eu quero agradecer a Enaira, que contribuiu aqui com R$ 50 para o nosso canal. Obrigado, viu, Enaira? Obrigado pela contribuição. Aproveitando, pessoal, esse ensejo de toda essa nossa luta, e aí é onde a gente entende também o quanto o nosso trabalho faz diferença na vida de vocês que estão aqui conosco, tá? Eu quero pedir para que você que está comigo agora, para que você se inscreva nesse canal. Esse canal representa você, representa a tua luta, BPC, aposentado, pensionista, pessoa idosa, pessoa com deficiência. Eu, inclusive, no próximo mês estarei indo para Brasília, lutar pela derrubada do veto, tá? Para fazer justiça para o aposentado por invalidez, para o BPC Loas. Estou indo para Brasília para lutar, para esfregar na cara do governo mais uma vez a questão do projeto 4434, e para isso eu preciso contar com vocês, gente, tá? Ó, inclusive, ó, isso aqui é um livro que eu fiz, o Thiago já sabe dele, tá? Como ficar livre das dívidas e ser feliz. Eu acho que, aqui está o apanhado do que eu escutei de muitos de vocês ao longo desses muitos anos. E aqui a gente escreveu uma receitinha de bolo, tá? Que pode dar certo na vida de 99% de vocês se vocês praticarem. Eu nunca disse que era fácil, mas é possível, tá? Porque quem sabe administrar o pouco vai saber amanhã administrar o muito. Há quem diga, se eu tivesse muito dinheiro, seria tudo diferente. Talvez não, tá? Porque já diz o ditado, não há muito dinheiro que não se acabe quando ele é mal administrado. Então, este livro aqui vai te dar condições de aprender a administrar as dificuldades que você vem passando. Quem adquirir esse livro aqui vai estar me ajudando nas minhas despesas para Brasília, tá, gente? Não pode adquirir o livro porque acha que é caro, R$ 49,90, dividido em 12 vezes. Além do conhecimento que você vai ter, você vai estar me ajudando a te ajudar. Se não pode, beleza, me ajuda com qualquer valor, a chave Pix aqui na tela, tá, gente? É assim que a gente tem mantido a nossa luta por você, diuturnamente, de domingo a domingo, tá? Eu vou pedir para a Enaira fazer duas coisas nesse momento. Coloca o link da nossa petição eletrônica, do nosso abaixo-assinado do Projeto 4434, aqui no chat, Enaira, você e as meninas, e coloca também o link para que as pessoas possam adquirir o nosso livro, tá? As meninas vão colocar aí, pessoal, e vocês trabalhem da maneira que vocês acharem justa. Eu quero trazer com o Thiago agora, se o Rogério não tiver nada de imediato para falar, eu quero começar a pedir para vocês que estão aqui conosco que vocês possam colocar quanto é que vocês estavam ganhando antes desse aumento oficial de hoje, para que o Thiago possa ver para quanto é que vai esse teu benefício e até diante disso, o Thiago já poder dizer, olha, essa pessoa aqui vai ter X aí de margem disponível para um possível empréstimo. Se vocês quiserem saber disso, coloquem os valores aqui que a gente vai começar a praticar isso um pouquinho. Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou dar a fala aí para o Rogério. Bom, a questão que o Thiago levantou é bem interessante. Um fato também está nesse indexador aí, nessa pesquisa realizada aí, que na maioria dos países de primeiro mundo, nos primeiros colocados, existe sim um papel do governo em utilizar aquele imposto para com o cidadão, colocando esse dinheiro num local onde renda juros. Então, o governo ele é como se fosse o teu depositário fiel do dinheiro e corre juros. Daí esses juros em si são indexados pelo sistema financeiro daquele país. E aqui no Brasil, não. Então, esse é um ponto de vista que eu queria trazer para o Thiago, que depois, quando ele olhar com calma ali, vai perceber que em alguns países, por exemplo, eles já estão utilizando essa estratégia porque estão vendo que no final não vai fechar a conta e o pessoal vai começar a abrir o bico. Então, dito e feito. Um posicionamento que uma pessoa trouxe aqui, o Rodrigues trouxe, bem interessante, para abrir uma discussão meio leve, né? O auxílio reclusão que foi pago para os presidiários e assassinos e estupros foi de 7,9% e para o trabalhador foi de 4,74%. Então, isso daí, sabendo do nosso volume da massa carcerária e aqueles que, pelo auxílio reclusão, tinham carteira assinada ao serem presos,
não é um volume expressivo. Mas a gente pode perceber, não vai ser um volume expressivo de pessoas, porque a maioria que vai preso por algum motivo. Dificilmente alguém está de carteira assinada com a cabeça ocupada e vai cometer um crime. É difícil. Mas aqueles que não têm carteira realmente não se incluem nessa regra, então provavelmente o impacto disso aí não vai ser interessante. Mas já é um indício para saber, né? Pô, o cara roubou, estava de carteira assinada, ele vai ter um indexador maior do que o cara que trabalha de carteira assinada lá, que trabalha como pedreiro e está aí. Realmente, a política. Você me permite discordar, doutor? Eu acho que Diga. o cara de carteira assinada, ele tem muito mais motivo para virar ladrão nesse país do que o cara que não tem carteira assinada. Porque é polêmico, né? Porque o que acontece? O governo fala assim na lei, ó. Se você tiver carteira assinada, companheiro, e se você for preso, lá na cadeia eu vou dar um auxílio reclusão para você. E aí você para de comer na sua casa. Você para de comer, você para de dar despesa, você para de ouvir sua mulher reclamando que você só ganha o salário mínimo. Você vai ficar preso e eu vou dar o salário mínimo para você. Então, o indexador do salário mínimo do cadeieiro é 7,6 porque ele ganha mínimo. Né? Uhum. Então, até aí, já que existe esse benefício furado, né, tá seguindo a lei. Eu sou contra o preso votar. Eu sou contra o preso ganhar auxílio, porque isso estimula. O cara tá lá ganhando um salário mínimo. Ele sai da casa dele e comete um assalto. Se der certo, ele leva mais dinheiro para casa. Se der errado, ele vai preso e ganha a mesma coisa. Sim. E a família para dele comer dentro da casa. Então é um incentivo para o cara virar bandido. Né? Isso é uma coisa Thiago. que o assistencialismo... Calma, Milton, você tá nervoso. Vai piorar. É uma coisa que o assistencialismo excessivo gera. Se o cara parar para fazer conta, ele fala, vou tentar. Vale a pena. O crime dele é como ele se fosse jogar na Mega, que nós fizemos o bolão da Mega no fim do ano. Então o crime dele, não ganhamos, né? Por isso nós estamos aqui. O Milton que organizou. E você estava fora. Se nós ganhasse, aí só ia ficar você aqui no YouTube. Ia ser mais um que ia gastar dinheiro, né? Não ia ganhar nada. Na hora que o Milton organizou o bolão, eu falei, cara, tem que entrar logo, que se ele ganhar, eu perdi o parceiro. Deixa eu entrar logo. Na hora. Mas pessoal, olha, bora... Peraí, deixa eu terminar. Termina logo, eu vou cortar a tua voz aí. O valor que vocês colocam aqui para a gente calcular é o valor sem aumento, tá? Que se colocar o valor com aumento, aí me lasca, porque eu vou fazer o cálculo do aumento e da margem. Então coloca o valor antigo, que tem gente que já está calculando com os 4,77. Beleza. Deixa eu ir para os meus 3 segundos de fama. Toda live tem alguém que eu gosto de dar, né? Para valer a pena a passagem da pessoa aqui pela live. Hoje está com o Wilson Prado de Almeida. Bora lá. O que vocês estão fazendo é só informar como qualquer plataforma, e nada de eficácia e nada muda. Para informar, temos outras plataformas. Esse projeto PL 4434 não avança e não dará em nada, como sempre. Parabéns, Wilson. Manda agora qual é a receita mágica, tá? Fica claro que o Wilson não segue o nosso trabalho, porque diferente das outras plataformas que só informam, o Wilson, eu faço uma luta que, lamentavelmente, nesse momento eu tenho que dizer, lamentavelmente, quando dá certo, pautas por pessoas que merecem a nossa luta, alcança gente que não merece igual a você. Medíocre com esses comentários dispensáveis e que ainda tem o trabalho de perder o seu tempo e vir para cá. Se eu sou uma plataforma só de informação, pode ir embora, querido. Você não é bem-vindo aqui, tá? Não é bem-vindo para fazer esse tipo de comentário dispensável e que eu garanto que você não tem nenhuma receita mágica para vir aqui e contribuir. Milton, eu acredito que melhor seria assim, 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 assado. Você não tem sequer essa capacidade para isso, meu querido. Então, pega o beco e vai assistir as informações onde você quiser, menos aqui, porque aqui é lugar de luta. E eu não quero aposentado e pensionista que só dá opinião e não dá resultado. Aqui é para quem quer lutar, quem quer mostrar que pode. Eu nunca falei que o projeto 4434 seria aprovado meramente da forma que ele está. Agora, ele chegou onde chegou graças ao meu trabalho, porque eu digo meu agora e bato no peito, porque se eu não tivesse ido para Brasília colocar em prática o requerimento que foi colocado, que foi ideia minha, e que quem colocou em prática foi o Pompeu de Matos e o Ricardo Silva,
sequer teríamos esse projeto pronto para ser pautado no plenário da Câmara. Ele teria que tramitar por todas as comissões. E pessoas como o Wilson não têm capacidade para tirar a bunda de uma cadeira e ir para Brasília fazer o que eu fiz. Ainda se dá o luxo de vir para cá ganhar seu momento de fama que eu acabei de dar agora, mas que já encerrei. Tá bom, Wilson? Vai, pega o beco, vai para onde você quiser, mas não vem me encher o saco, não, tá? Acho um exagero, porque sou fã de Wilson desde quando ele estava na ilha com Tom Hanks e era simplesmente uma bola. Se hoje ele começou a falar, é sinal da evolução de Wilson. Isso. Eu gostaria de dizer que tem alguns youtubers italianos, tipo Giovanni, que são youtubers muito famosos, né? Inclusive, alguns até com nomes muito parecidos no Brasil, mas que eu desconheço, que se dizem também defensores e que falam que os outros canais do YouTube só falam besteira e tudo mais. E Ô Milton, me leva dessa vez, Milton, que eu acho que está precisando lá em Brasília um advogado grande que solucione os problemas. Que eu acho que foste com pouco lastro, né, aquela vez. Dessa vez tu vai bem. Dessa vez tu vai bem. Vai com um advogado grande, 2 metros de altura. Ninguém vai passar despercebido lá. Eu vou botar um terno laranja que eu tenho e vou colocar PL 3, como é que é? 4434. 4434. Eu vou botar um terno laranja, não vai ter como não ver. Esse cara vai passar a semana lá. Vou ficar igual o Wilson, morando lá nos bastidores do nosso. Eu vou aproveitar que a bancada gaúcha é forte lá, vou pedir um asilo político lá, né? Vão achar que você é o repórter Vesgo. Tiagão, bora lá para os cálculos. Vamos trabalhar? Bora trabalhar que é bom. 2.969 é o salário aqui do Luiz Carlos, e esse aumento de 477 vai dar probabilidades aí dele passar a ganhar quanto, e eu não sei se você vai dar esse número mágico aí da situação de possíveis empréstimos, tá? Eu posso falar as margens com a voz de Mário Sérgio Costela. Com esse salário, 2.969, em homenagem ao gaúcho, dá 141 de aumento. Com 141 dá uma margem de 49, e com 49 pega 2.065. Tá boa a imitação, ô Gaúcho? Tá boa. Tá bom, razoável. Tá boa. Não, tá bom. Para ficar mais atraente... Já trabalhou em rádio? Eu que vou dizer o quê? Fala como o Thiago mesmo, que é melhor. Vai, vambora. Juntar vocês dois não dá certo. Eu sempre me arrependo. Sexta-feira e hoje eu tô com o Pix aqui em cima. Hoje sou eu que tô com o QR Code, hein? É você o QR Code? Tem que mudar pro meu. Tem o meu de vez em quando, eu sacaneio. O Milton põe o meu nas lives dele. Ô, louco. 2, 1, olha lá. Até lá, passou 3.900 lá em cima, Milton. Luiz Sale. 3.900 é bom, ó. 3.920 vezes 4,77 aumenta R$ 186. Lembrando que aqui não estamos falando de desconto de imposto de renda, tá, gente? Tem casos que vai ter o desconto. E aí depois, ó, já era legal pôr aqui, viu, Milton? O pessoal chamar para fazer a margem certa, porque senão vão chamar outro lugar, não vai bater esses valores. Tá? O número que você vai chamar é esse aqui, ó. Anota aí. Aumenta 186 o do Vale, vezes 35%, dá uma parcela de 65, que libera 2.708. Então, você que está ouvindo os valores da margem de aumento nesse momento, salário mínimo, a gente já está digitando, mandando o link para você, tudo por esse WhatsApp que está aí na tela. Como que você vai fazer para ser atendido? Você vai chamar lá e vai falar, tá aqui, manda lá o RG, manda o PDF, tudo certinho, é um WhatsApp Business, seguro para você mandar seus documentos, não vai vazar. Como diria a música hit do verão aí, não vai vazar. Não vai vazar. E aí você manda os documentos ali e escreve Milton D'Antunes me indicou, que aí você fura a fila. Thiago, olha só que lamentável, Thiago. A Beth aqui é aquele exemplo que a gente falou, a Beth se tornou assalariada. Vai pegar igual o BPC. Vai ser igual o BPC. Pessoal, ó, vocês que chegaram agora há pouco na live, tá? A gente tá brincando um pouquinho até para descontrair. Mas a gente falava para vocês aqui no início da live que pessoas que ganhavam, né, antes do aumento aí, entre 1.413 e 1.445, como é o caso da Beth aqui, ela está dentro dessa margem, ganhando 1.423. Então, assim, a Beth é um exemplo de alguém que trabalhou, que contribuiu para receber acima do mínimo e que agora, a partir de 2025, se tornou uma assalariada, tá? Infelizmente.
Daí a importância da gente lutar, fazer justiça. O Rogério, me responde uma coisa. Sim. O projeto 4434, ele só precisa, como eu já disse agora há pouco, passar no plenário da Câmara. Isso já não aconteceu por articulação política, né? Pelo jogo sujo político entre o Arthur Lira e o Bolsonaro, e agora entre o Arthur Lira e o Lula. Mas sempre o Arthur Lira no cenário como peça fundamental, já que ele ainda é o presidente da Câmara. É ele quem está com a bunda em cima do projeto. E aí, se o projeto tivesse sido colocado no plenário para votação, aprovado ou não, a gente já teria um direcionamento. Pelo menos. O requerimento exige, de acordo com o que diz as regras, né, da Câmara, que ele deveria ter colocado em prática, para que se fosse votado. Não colocou. Ok, vamos por outro caminho. Existe alguma forma, juridicamente falando, de exigir isso por parte da Câmara dos Deputados, já que ele está infringindo o regimento interno da própria Câmara? Tem que se reunir, os deputados, senadores, têm que se reunir, fazer uma moção pública exigindo que ele o faça. A questão propriamente dita de uma quebra do regimento interno conduz, sim, a uma possibilidade dos deputados, senadores, né, através das suas comissões, exigir, sim, que ele cumpra o regimento. Não cumprindo o regimento, ele pode ser retirado do cargo de presidente. Ele tem essa possibilidade, porque no momento em que existe um processo disciplinar interno, na qual são nomeadas algumas pessoas, né, alguns membros do poder legislativo ali, né, do poder executivo, do poder judiciário. A gente brinca nesse sentido, mas os membros, os seus pares, e que pode ser, sim, feito um julgamento, e esse julgamento pode conduzir ele à retirada do papel de presidente no momento em que ele estiver se utilizando do cargo para trancar pautas de cunho público e de interesse público. Seria o mesmo que ele começasse a trabalhar assim, ó. Esse ano agora o presidente só me mandou pautar questões relacionadas a ICMS, que diz respeito a empresas, e PPPs, e parcerias privadas, e fazer ponte, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá, beleza. E os interesses públicos das pessoas, do cidadão. Porque, né, no momento que você tem um cargo público, você tem que trabalhar para o público, né? E aí o que a gente vê na prática são nossos senadores, deputados e senadores, trabalhando apenas com finalidades particulares, puramente técnicas para eles, né? E não para o povo. O fato é que se reunir, né? Agora é interessante, seria muito bom eu ter o regimento da Câmara dos Deputados e do Senado aqui para poder analisar com calma o procedimento. Mas, pelo que eu já estudei, há possibilidade sim de ser feita uma moção pública e também para que uma Câmara... Os artigos 54 e 55 do regimento interno tratam exatamente disso, em que, em caso de requerimentos de urgência ou de urgência urgentíssima, o presidente da casa, né, deve levar em consideração e colocá-lo em prática. Justamente por ser uma prerrogativa onde existe a possibilidade de se pular, né, essa tramitação arrastada que acontece nas comissões, dada a urgência ou urgência urgentíssima de tal pauta, e aí ele tem que levar em consideração o regimento, ele tem que praticá-lo, e ele ignorou totalmente porque não era do interesse dele versus do governo. Pessoal, antes do Rogério falar, deixa eu dar uma dica importante para vocês. Eu estou vendo que muita gente está colocando os números e, lamentavelmente, a gente não vai ter como colocar todo mundo aqui, tá? Mas eu vou colocar ainda alguns agora. Eu já quero pedir para vocês entrarem em contato com esse zap que está aqui na tela, DDD 11 2405 6633. Você vai mandar, depois da live, o valor que você está colocando aqui, porque lá o Thiago daqui a pouco vai ter um trabalho de fazer esse cálculo e você já disponibilizar para ele tua documentação para ele preparar tudo isso, tá, gente? Para você se você tem interesse em fazer este empréstimo com esta margem, você já faz com o Thiago, porque ele tem como garantir que não vai ter nenhuma casca de banana para te enrolar. Estou cansado de ver aposentado buscar empréstimo em representatividade bancária e fica com a dívida e muitas das vezes nem recebe o dinheiro. Então, quer garantir que vai receber seu dinheiro, manda esse valor de quanto você tem de benefício para saber para quanto vai e para quanto você vai ter de margem, e o Thiago vai fazer esse cálculo e você vai ser bem recebido, tá? Então, eu vou colocar alguns números aqui, mas para você já saber que o zap na tela
é justamente para você saber deste resultado. 4.116, o Silvio, é o salário dele, o Tiago. 416 vezes 4,77 de aumento. Tem uma pergunta boa da Kátia Terezinha ali, que a gente pode fazer entre os cálculos, tá? Marquei Beleza. como favorito aí. 4,77 aumentou 196, que vai te dar uma margem de R$ 68,00, que vai liberar para o Silvio Marçom perto de 2.863. Tá? Eu falo perto porque o coeficiente é diário. Então, o que a gente digita hoje, amanhã muda, ou aumenta ou abaixa. Mas é isso que você vai pegar, tá, Silvio? Chamando a gente lá, sem o embutimento do seguro prestamista. O que a Kátia Tereza... Quer pegar outros aí? Depois a gente põe ali. Fala da Kátia aí, falei. A estratégia é justamente essa. Ninguém está aqui te ofertando um empréstimo para você ficar endividado. Então, a Kátia, ela pergunta aqui, ó. Tiago, uma pergunta. Pode usar a margem do consignado para diminuir os juros e o prazo das parcelas? Provavelmente das parcelas que ela já tem? Óbvio. Né? Na verdade, a ideia da estratégia, o Rogério está aqui, ele luta contra o RMC também, é justamente isso. Então, quando você me chama e eu libero o dinheiro na sua conta, diferentemente do que o Milton está falando aí, que o pessoal faz o empréstimo e não entra na sua conta, isso é verdade, o pessoal chama você aí no teu WhatsApp, porque não é o banco, é bandido que já roubou o seu contato, tá? Já feriu a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e aí quando ele te chama, você dá o documento, é como se você estivesse dando a arma na mão do bandido para ele te assaltar. Tá? Então não faça nada com quem está te chamando, não faça nada em agência de rua. Você vai numa agência do Bradesco, do Itaú, da Caixa, de qualquer banco, não estou falando mal de banco, o funcionário não tem meta de consignado, ele tem meta de outros produtos. O banco é uma padaria. Tá? O pãozinho francês está lá, mas não dá lucro. Então ele te empurra um sonho, um croissant, um pingado de R$ 20, um café com chantilly. É isso que o banco faz. Então você sai de lá. Você queria só o consignado no banco. Você sai com seguro de casa, seguro de carro, seguro da bicicleta, do cachorro, do gato, seguro pet, seguro de saúde, pique, capilique e um monte de coisa que você vai ganhar na Loteria Federal. Você não quer. Você quer o consignado, a gente vai fazer o consignado para quê? Você olhou o dinheiro na sua conta, você chama o Milton, chama o Rogério, chama eu aqui, a gente dá a entrada no corte do RMC. Tá? Com aquele dinheiro ali, você vai pagar para dar entrada no corte do RMC. Porque não dá para fazer de graça isso, que nem o Sindicato e Associação, que a gente faz de graça, com a Sheila e com o Rogério. Então, o corte do RMC é pago, você não tem dinheiro. Então, você pega um pedacinho, se for salário mínimo, você vai pegar 1.541. Você tira lá um pedacinho desse valor, manda para o Rogério, ele corta o seu RMC, seu salário já aumenta provavelmente mais do que o valor da parcela que você pegou. E aí, com isso, você se reorganiza financeiramente. Então, por isso que é muito importante a pergunta da Kátia. Óbvio, tá dura, tá sem dinheiro, usa a margem de aumento para isso. E mesmo assim, você vai sentir seu salário aumentar. É o único momento do ano que você faz o empréstimo e ainda vê seu salário aumentar. Porque você pega 35% do valor de aumento. Aumentou R$ 100, você vai usar 35 e vai ver seu salário ainda R$ 65 a mais. Em qualquer momento do ano você vai ver seu salário diminuir quando você pegar o empréstimo. Agora não. Vamos para o Antônio Pedro. 5.290, 4,77 dá 252 de aumento. 35% dá 88 de parcela, que libera 3.670 aproximado. Faz aí, Thiago, 5.410, me perguntaram aqui. Vai ficar bem perto desse também, Milton. 5.410, que muda pouquinha coisa com a variação de 200, tá? 5.410 vezes 4,77, aumenta 258, 35% a parcela aumenta R$ 2, é R$ 90. Fica 3.763, bem perto do outro aí também. Beleza, deixa eu colocar outra pessoa aqui. Até R$ 2.500, ó, parece que eu estava esperando esse aí, né? Até R$ 2.500, ele fica perto do salário mínimo. Quer ver? 2.491 vezes 4,77, aumenta 118 vezes 35%, ó, a parcela 2.491 vezes 4,77. Aumenta 118 vezes 35%, dá 41 a parcela. Para quem é salário mínimo, está dando 37 a parcela. Então, até 2.500 fica bem próximo
dos R$ 1.500 e R$ 1.600, ó, com 41 de Pessoal, parcela. respondendo aqui a Dalva, sim, Dalva, por isso que eu estou colocando aqui na tela, tá? O Thiago, ele atende o Brasil todo, sem nenhum problema, tá bom, gente? Por isso que eu estou dando essa orientação de você, através do zap que eu estou deixando aqui, vocês poderem falar com ele, tá bom? Você falou, Menos Thiago, a Milton, Paraíba. te vi lá na Menos a live com o Paraíba. Milton, estou aqui para você fazer a minha margem, tá certo, gente? Menos a Paraíba. Ironicamente, clientes da Paraíba, existe uma dificuldade de fazer de forma remota, tá? Ô, louco. Tem que Mas fazer por quê? em Assim, correspondente. É uma regra bancária. A Paraíba parece que é um estado independente do Brasil para o consignado. ô, louco. Loucura, né? Coincidentemente, o Milton tá aí, ele poderia ir aí na Previdência e tentar entender o que é o BO. A Paraíba, o estado do Milton, ele tá ficando famoso pelas peculiaridades. Daqui a pouco eu vou tirar o título de Santa Catarina e vou botar para Paraíba. Não falta muito. A Santa Catarina também é complicado para o consignado. São os dois estados mais difíceis, mas Santa Catarina ainda tem um ou outro que a gente consegue. 3890, aumenta 185, libera 64 de margem, 2.705 aproximado, Ricardo Werner. Maria Amazone, 243 de aumento para a Amazone, parcela de 85, libera 3.553 aproximado. Célia tá revoltada aí. É isso mesmo, Célia. O salário mínimo, só para você ficar mais revoltado, era para ser 1.528. Completando 80 anos, solicitar empréstimo. Olha só, Hugo Arturo. Hugo. Fazer Tem gente de mais de 79 anos aqui? Se tiver, ó, você chama nesse número aqui, ó. 79, eu consegui, né, uma brecha aí para conseguir liberar as margens paradas de quem tem 79 a 84 e o saque aniversário FGTS. Então chama nesse número, se tem mais de 79, o Hugo tem 80, tá? Isso aqui quem vai atender vocês é o João Pedro. É um parceiro que eu consegui para poder salvar esse povo que depois de 73 anos ninguém quer fazer mais nada. O Vraner também... Como é que é, Rogério? Não, isso daí também, o Hugo é cliente nosso aí faz tempo e a gente está sempre envolvido com alguma coisa. Até esses dias eu pedi uma documentação para ele aí, porque o juiz estava Rogério, nisso aqui. deixa eu abrir uma brecha aqui para fazer uma pergunta para o Rogério, porque eu já vi algumas perguntas. Pessoal, olha só. Perguntaram agora há pouco se o Rogério já voltou a trabalhar. Sim, o escritório do Rogério já está a todo vapor desde o dia 6. Só que não esqueçam que o judiciário ainda está em férias, tá? Devem voltar aí no finalzinho de janeiro, acredito eu, depois do dia 20. Então, se você precisar de alguma informação referente aos processos que a gente tem com o Rogério, beleza, já pode falar com o escritório. Alguém perguntou aqui agora há pouco, Rogério, Rogério, meu processo está 1 ano parado e etc e tal. Gente, já falei, vou repetir, tá? Quem faz o processo andar não é o Rogério. O Rogério é o advogado que administra o seu processo. Quando ele for comunicado de qualquer alteração importante no seu processo, ele vai te comunicar, tá bom? Não é o Rogério quem faz o projeto deixar de andar ou andar. O interesse dele é que você já ganhe logo, em uma semana, se fosse possível. Mas não é assim que funciona, tá? Não significa que ele não está dando atenção ao seu processo. Ana, qual é que era o estado que estava parado o processo, gente, hoje? Teve um caso na comarca de Duque de Caxias, né? Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, uma comarcazinha bem complicadinha. Então, quem tiver processo conosco em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e o processo realmente não está andando. Teve um caso de maio e a gente agora foi ver novamente, o processo não está andando. Então, a gente pediu para o cliente ir até o fórum e bater lá no fórum. Pessoal, e aí? Como é que é? Para esse ano aí, nós vamos esperar o coelho da Páscoa botar o ovo? Como é que é? Nós precisamos dar um andamento. E é processo que é causa ganha, que é outro cara que não teve nada. Somado aos nossos escândalos da AB Nacional, né, Milton? Posso fazer um adendo enquanto a gente faz esse adendo aqui? Pode. O Hugo, o seu Hugo Arturo, ele mandou ontem, quarta-feira, perdão, uma conta de uma suposta pessoa pedindo valores aqui. Então, assim, tem que ter um certo cuidado com relação a essas questões aí. Foi aqui, ó.
um DDD 31, né? Então, máximo cuidado, né, pessoal? Tanto comigo, tanto com a doutora Sheila, que também é parceira comercial do Tiagão. Assim, nossos telefones são os telefones oficiais, DDD 51, que é o nosso final 5599, e no máximo que eu vou pegar para vocês é o DDD, que é o meu DDD particular, né? Que daí é o DDD 16. Então, a pessoa vai ter que se identificar. Se não for eu falando com vocês, não atendo, não adianta. Então, só para dar uma atenção máxima aí, que inclusive até mandei pro golpista, né, Milton? Mandei para ele assim, ó, cara, vocês são tão burros que vocês não se deram trabalho nem de mudar o número do WhatsApp de vocês, nem o nome. Tá uma doutora fulana, não sei das quantas lá. Eu Aí o lembro. cara, aí eu mandei assim, cara, meus clientes não são tão burros assim não, viu? Aí ele botou, doutor, obrigado pela dica e me bloqueou. Eu falei, porra, cara, pra cima dos nossos clientes, cara. Não é assim. Graças a Deus ninguém caiu aí. Eu acho que do Thiago também com a Sheila lá também não deve ter caído, porque o pessoal também sabe dessa história aí. A gente vive falando a mesma coisa, né? Pois é, eu até falei para. Eu atendi essa semana, gente, umas 4 pessoas de diferentes estados que estavam recebendo notificação de Uhum. pseudo-advogados se passando pelo Rogério, né? Dizendo que as pessoas tinham ganho seus processos e etc. Aquele golpe que a gente já sabe. Mas para você É, receber, tem que depositar X. Então, ainda bem que essas ótimo. pessoas me procuraram para perguntar se era o Rogério ou não. Eu disse, claro que não. O Rogério não trabalha assim. Então, muito cuidado, tá, pessoal, com isso, para vocês não caírem nessa situação. O zap do Tiago, para facilitar a vida do pessoal, Tiago, eu vou deixar só esse zap aqui na tela, para que você possa fazer esse cálculo, tá? Se você for aquela pessoa que o Tiago deu o exemplo agora, maior de 80 anos, aí você, nesse mesmo zap aqui, Tiago, a minha situação é aquela lá dos 80 anos, aí com certeza o Tiago vai direcionar. Para a gente não colocar muito contato, você acaba se embananando todo, não sabe para quem ligar, para quem falar, tá Uhum. bom, gente? A respeito da questão da margem do consignado, para quanto foi o teu salário, quanto foi liberado de margem, manda o zap nesse número que está na tela. Tiago, ó, vi você lá com o Milton, ou então o Milton me indicou para que você possa fazer o cálculo. E aí o Tiago faz para você, beleza? Milton, pegando o gancho e o Thiago também, aproveitando a oportunidade, para quem que a gente reclama, né? Eu acabei olhando aqui no artigo 253 do Regimento da Câmara, existe uma questão muito clara aqui, ó. As petições, reclamações, representações ou queixas apresentadas por pessoas físicas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas ou imputados a membros da casa, no caso Lira, serão recebidas e examinadas pela ouvidoria parlamentar, pelas comissões ou pelas mesas, conforme o caso, desde que encaminhadas por escrito ou por meio eletrônico, no seu e-mail aí, sentadinho no sofá de casa. Você aí tá com um tempinho, acordou 5 horas da manhã, não consegue mais dormir, bota lá o celularzinho, bota lá um link que depois o Milton vai te passar aí pelo site, pelo nosso sistema. Acabei de te mandar aí, Milton, ouvidoria. Você pode ir lá com o volume expressivo de ouvintes aí das nossas redes sociais. Como que a gente pode fazer isso? Entra lá na ouvidoria parlamentar, você pode colocar lá denúncia, elogio, reclamação ou sugerir melhoras administrativas. Você pode reclamar. Vamos Ô, fazer isso, hein, seu, gente? Eu vou fazer um seu momento só Lira. para isso, para a gente trabalhar maciçamente sobre essa reclamação, tá? Sobre o 4434, que há bastante tempo já tem esse requerimento e não foi colocado em prática. É interessante porque daqui a pouco a pessoa pensa, tá, mas para onde é que eu mando? Cara, por e-mail. Entope aquela caixa de e-mail daquele homem até ele fazer. Ó, Essa é a jogada. a Márcia, o Tiago, a Márcia no ano que vem, no próximo salário aumento, certamente se tornará uma assalariada com esse salário que ela tem aí, ó, 1.471. Aumenta R$ 70. Aí vai para 1.441 esse ano o salário dela. Né? 1.541, desculpa. E aí com os E 70. a Maria Paz está naquele exemplo lá também que a gente deu, olha só. Também vai ser assalariada, infelizmente. Ela já é. Esse ano já vira salário mínimo, Maria Paz, Já, infelizmente. infelizmente. Provavelmente pensão, né? Maria Paz, muito jovem na foto aí. Aham. Tem muito pensionista, a gente até se surpreende com a quantidade de pensionistas. Estava fazendo uma ação hoje de manhã, levei 2 horas para terminar essa ação contra a B Nacional, a pessoa pensionista também.
Perguntei para ela como é que ia ser. Ela estava bem preocupada. Por falar em Muito pensão, pensionista. só deixando aproveitar que teve um comentário aqui, Ah, uma inscrita do Milton falou sobre pensão alimentícia. Pensão alimentícia não dá direito a consignado. Ela falou que conseguiu fazer, deve ter feito algum crédito pessoal, tá? Pensão alimentícia é bem diferente de pensão por morte, que dá direito ao consignado. E a outra questão que eu gostaria de deixar aqui, eu não sei se tem muito BPC aqui, se tiver BPC, fala, eu sou BPC. Tá cheio, Milton, de BPC com margem extrapolada querendo pegar margem de aumento. Não vai pegar, tá? Não vai pegar mesmo. Não vai pegar, não tem jeito. Porque você quer que eu cante a musiquinha, né, Rogério? Não. Eu só ia te chamar a atenção para um detalhe, e pelo fato dessas margens extrapoladas, olha só que interessante. A nossa ação contra a AB Nacional, ela é exatamente por isso. O que que eles estão utilizando? Eles pegam a sua senha Gov, fazem essa captação do cliente com a senha Gov e se utilizam da rúbrica judicial, entram com os acordos coletivos para homologação dessa rúbrica judicial, mesmo extrapolando a margem. Então, quando tem rúbrica judicial no contra-cheque do idoso ou do pensionista, pode extrapolar a margem. Então, olha só que interessante que eles estão usando da estratégia. Então, pode ser que essas associações, essas franqueadas, comecem a se utilizar da rúbrica judicial para fazer as manobras, quando a margem está extrapolada, está zero. Eles podem começar a se utilizar dessa estrutura. Até comentei com a doutora Sheila esses dias a respeito disso, embora a gente não seja parceiro comercial, e sim colegas de profissão, eu comentei com ela a respeito dessa questão da extrapolação da margem. E isso também causa mais prejuízos ao idoso, porque depois eles vendem aquilo como um produto de cunho pessoal, sob a rúbrica judicial, descontado na aposentadoria, direto na verbação de folha. Manobra perfeita, né? Tu consegue atar isso de um jeito que depois não tem como desatar, é só cortar. Sim. Que é o que a gente acaba fazendo judicialmente, né? Eles exato. são muito inteligentes em favor deles, né? Em favor deles, eles são Ô, inteligentíssimos. pessoal, olha só, para a gente até não misturar as bolas aqui, né, as informações e não causar mais confusão na cabeça de vocês, hoje é sexta-feira, na próxima segunda-feira eu vou viabilizar aí um horário com o Rogério para a gente voltar com os temas dos descontos indevidos. E aí engloba o desconto de qualquer associação ou sindicato, que ainda continua acontecendo, tá? Sem a tua autorização. E a gente vai trazer as atualizações detalhadas de como o Rogério está trabalhando essa pauta da AB Nacional, que ela veio com um formato totalmente diferenciado de golpear você, que é aposentado e pensionista, e que, por necessidade, né, se sentiu na obrigação de disponibilizar uma senha de conta Gov, de gravar um vídeo, né, dizendo que você estava de total acordo com aquele empréstimo, né, a título de te ajudar, só que, na verdade, era o tiro de misericórdia que faltava dar em você, para que você financeiramente fosse sepultado, tá? Então, fica ligadinho nisso, porque a gente tem tido uma demanda muito grande de muitos temas de extrema importância. E eu tenho tentado evitar de abordar vários temas em um bate-papo só, porque acaba confundindo muito a cabeça de vocês. Então, hoje a gente trouxe os reflexos negativos dessa questão do aumento salarial para quem recebe acima do mínimo, em 4,77%. Aproveitei o gancho para a gente poder falar com o Tiago sobre essa possibilidade de você se ajudar dentro desse aumento de margem pequeno. Estou colocando e deixando aqui na tela o link para que você possa consultar o Tiago a partir de agora, após a live, para saber qual foi o teu aumento e com este aumento, quanto você pode buscar de empréstimo, se você assim o desejar, tá bom? Então, dentro do mesmo cenário aí de informações, eu trouxe isso para vocês. Muito importante a informação que o Rogério trouxe acerca do projeto 4434, no sentido de cobrarmos a própria Câmara dos Deputados, deixando lá uma reclamação formal, como se fosse, de fato, numa ouvidoria, a razão pela qual um projeto tão importante, há tanto tempo com requerimento de urgência e urgentícia, ainda não ter sido colocado para votação. Vale lembrar que o projeto 4434 já foi aprovado há bastante tempo no Senado Federal, faltava tramitar nas comissões da Câmara, a gente evitou essa tramitação para perder menos tempo, colocando ele com o requerimento com as assinaturas já alcançadas, e aí foi o Arthur Lira
pessoalmente, que se encarregou de negar, né, a colocação do projeto em votação. E o resultado, vocês já sabem que essa espera eterna. Com essa reclamação formal, a gente força, se não o Arthur Lira, que está prestes a sair da Câmara, da presidência, na verdade, mas a gente já força o Hugo Mota, que provavelmente será o próximo presidente, a colocar esse projeto dentro dessa tramitação natural que é a votação, tá, pessoal? Então, foram muitas as informações aqui divulgadas para vocês. Eu vou tentar, dentro do possível, transformar isso em pequenos vídeos para que a informação fique mais objetiva, tá bom? Eu quero agradecer a vocês pela presença, agradecer ao Thiago, agradecer ao Rogério, e dizer que vocês podem e devem continuar contando com a nossa ajuda. Rogério provavelmente vai estar comigo em Brasília no mês que vem. A gente vai visitar alguns gabinetes, aqueles deputados e senadores mais aguerridos com a causa do aposentado, tanto para a derrubada do veto 38, essencial, como também para essa própria situação do 4434. Vai ser muito bom a presença do Rogério, com esse conhecimento que ele tem, para a gente poder deixar isso, sabe, na ponta da língua, junto aos deputados que a gente vai visitar. A gente já está trabalhando uma agenda para isso, e logo, logo vocês saberão das datas da nossa viagem, tá bom? Daqui é o espaço para que os meus amigos possam trazer suas considerações finais. Thiago? Não, rapidamente aqui, só concluir. O BPC, ele tem essa alternativa, tá? Que a gente tem no manual, que é parceria com o Milton, mas a gente vai fazer uma live específica para isso. Pode chamar no WhatsApp aí também, para não confundir a cabeça. Tem um link que eu pus aí no meio do chat, porque tinha um BPC que perguntou. Mas chame no WhatsApp, se você tem a margem extrapolada, a gente te manda o link com desconto ali para você resolver esse problema. E só para comprovar o que eu estou falando, que quando você vai num banco, o pessoal não para de mandar valores. Teve uma ontem, Milton, que era acho que era Maria Augusta, o salário dela era 1.889, acho que ela mandou umas 50 vezes no meu chat, chegou uma hora que eu comecei a delirar, 1.889, porque realmente ela queria o cálculo, e eu fiz para ela, obviamente. Mas está aqui, ó, o pastor Júlio César Almeida, minha fatura vem com proteção premiada e eu não contratei. Banco é isso, meu amigo. O banco, ele taca cartão para você, ele libera tudo, ele é bonzinho. Depois você vem com a taxa da anuidade do cartão, R$90 por mês, aí o que você fez não era bem aquilo ali que o gerente te ofertou, aí você vai lá brigar com o gerente, ele mudou de agência, é assim, né? Eu tô há 5 anos com o mesmo WhatsApp, né? Mesmo você não conseguindo falar comigo pessoalmente, você tá vendo aqui o canal do Milton gigante, 500 mil inscritos aí, nosso próprio canal com 142 mil, então não tem como você não me achar, né? Então faça com segurança, chame a gente vai te atender com o maior carinho possível, porque a gente está na causa, porque a gente tem empatia, né? A gente sabe aonde dói, e nós seremos 3 velhinhos um dia também, e aí queremos, né, vamos querer que tenha 3 jovens velhos como nós, assim, para poder defender a gente quando a gente tiver um pouquinho mais debilitado, né? Então é por isso que a gente planta hoje para colher amanhã, e quem começa o ano plantando, termina o ano colhendo. Pessoal, olha só, rapidão, antes do Rogério falar, eu coloquei o meu zap agora, você está vendo aí na tela em destaque, para que não percamos tempo, já que o Rogério está aqui, se você, preste atenção, tá? Se você não costuma acompanhar o seu extrato de pagamento e também o seu extrato de consignado, eu te aconselho a fazer isso, tá? E aí, faça isso. Se você identificar no seu extrato de consignado, no seu extrato de pagamento, no seu extrato do banco, da tua conta bancária, qualquer desconto de associação, de sindicato, de seguros, de qualquer empresa, qualquer nome. Se você identificar qualquer coisa dessa que você não está de acordo, não tem conhecimento, fala comigo nesse zap, manda uma mensagem e eu vou te direcionar para este que aqui está, doutor Rogério Glockner, que tem feito um trabalho excepcional. Eu já perdi as contas de quantos resgates a gente já fez indenizatórios para milhares de aposentados do Brasil afora, justamente pelas informações que a gente traz para vocês, tá? Quantas e quantas pessoas, graças a Deus, já nos agradeceram por termos aberto seus olhos diante desse absurdo. Já não bastasse você ter um aumento miserável como esse, ainda vem empresas e bancos, metem a mão no pouco que você tem e, sem que você perceba, te roubam por anos. Você tem direito à indenização por dano moral, você tem direito à indenização pelo que foi roubado, com juros e correção. Me chama nesse zap se esse é o teu caso, que a gente vai tratar no detalhe com a nossa equipe jurídica, tá bom?
E na próxima semana a gente voltará com força total com esses temas, trazendo mais informações e maiores detalhes, inclusive sobre o andamento dos processos daqueles que já têm alguma ação judicial com a nossa equipe. Fala aí, Rogério. O Thiago falou do agricultor do colono, me lembrei daquela piada, né? O que que a namorada do colono falou pra ele quando chegou em casa? Falou, mé. Falei pro Thiago agora. O Thiago não estava conseguindo rir ali, estava de boa. Olha, pessoal, para descontrair. Olha só, o que o Milton falou, a gente só reitera os termos, né? Todo tipo de serviço que você não contratou, que você tem dificuldade para desfazer, o Poder Judiciário está à disposição para conseguir fazer essa possibilidade de rescisão. Então, tanto seja RMC, como empréstimo consignado, como seguradoras, credicestas, odontoprev, tudo que você imaginar aí nessa gama de direito bancário, aí a gente já pegou nesses últimos anos aí, tá? Então, eu agradeço sempre a oportunidade assim, como advogado, participar dessas lives para a gente poder explicar um pouquinho mais para o cidadão, né? Porque muita gente tem muito medo de entrar no Poder Judiciário, né? Bah, doutor, mas eu vou mexer contra o INSS, meu benefício vai ser cortado. Não, não vai ser cortado nada, muito pelo contrário, né? A questão é essa. Peguei esses dias, tem uma cliente antiga minha já, que nos acompanha há bastante tempo no escritório, ela tinha 3 empréstimos consignados que ela não fez. Banco C6, Banco Paraty, Banco Santander. Quando eu perguntei para ela o que ela tinha, afinal, desses 260 e poucos reais de desconto, ela falou que achava que era da Caixa Econômica Federal. Quando eu fui olhar o negócio lá, eles fizeram direitinho, como se fosse um empréstimo da Caixa. Deu certinho os 264, que então eles transformaram em 3 contratos que ela nunca recebeu os valores, que eram valores altos, 25, 30 mil reais. Né? Talvez nem sei como é que conseguiram tanta margem até. Isso daí é até uma pergunta que eu ia fazer um dia para o Thiago, né? Como é que consegue fazer um contrato de 22 mil, outro de 15, outro não sei do que, uma prestaçãozinha minúscula, só para fazer o consumidor cair no conto do vigário. Então, máximo cuidado sempre as suas contas, né? Início de ano aí a gente está à disposição para ajudar você no que precisar, tá bom? Maravilha, pessoal. Beijo para vocês. Fiquem atentos que logo, logo a gente tem a atualização sobre estas e outras pautas, tá bom? Fiquem com Deus e bom final de Valeu. semana. Tchau, Valeu. pessoal.